geografia. Quer que eu volte? Eu volto, então. Pode só tirar, edita a parte da idade, tá? Eu falo que eu tenho 27, mas aí vocês já sabem a idade certa. Tá certo. Então, eu sou o Leandro, já falei minha idade, e sobre graduação, sobre a trajetória acadêmica, eu me formei em Geografia pela universidade, pela PUC-Rio, fiz licenciatura e bacharelado, atualmente sou professor também, e também trabalho na PUC. Fiz mestrado em Serviço Social, com a temática voltada para a formação de professores em espaços não formais de ensino, um estudo de caso sobre o pré-vestibular comunitário Seja Mais, que é um pré-vestibular que está inserido dentro do campus da universidade, é produzido pela própria universidade, administrado pela Pastoral Universitária da PUC-Rio. Então, todo o processo de administração do Seja Mais fica a cargo da PUC. E lá, dentro da pastoral, a gente tem as coordenadorias, né? Digamos assim, seriam as pessoas referenciais que vão tomar conta desses projetos. E eu fui inserido, né? Fiquei como referencial, como coordenador do pré-vestibular de 2015 a 2020. Na verdade, até 2019, né? Final de 2019, eu saí do projeto, fui para outro projeto. Mas eu conheço o Seja Mais desde o seu processo de concepção, porque em 2011, quando o pré-vestibular foi gestado, foi gerido, eu era estagiário da pastoral universitária e eu participei desse processo de gestão, não atuando como coordenação, apenas como estagiário, ali dentro, atuando em algumas frentes para que o projeto pudesse ser iniciado. Então, o pré-vestibular, digamos assim, o pré-vestibular nasce em 2011 e o Seja Mais, com uma nova roupagem, com um novo objetivo e identidade, em 2015, 2016. Que aí vem os pré-vestibular chamado pré-vestibular comunitário Seja Mais. Enquanto projeto social, de uma ação afirmativa, dentro desse contexto, não mudou desde 2011, ele tem o mesmo caráter, que é inserir a tentativa, né, de formar ali e inserir esses jovens e adultos no gargalo social que existe do acesso às universidades de qualidade. Então, nosso objetivo era para que essas pessoas, né, essas pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, principalmente, várias vulnerabilidades, mas a mais voltada para essa preparação para as provas do vestibular, voltado principalmente para a preparação do Enem. E o nosso foco não é para que esses estudantes possam ingressar na PUC, o nosso foco é formá-los para que eles possam ingressar em qualquer universidade, apesar do pré-vestibular estar alocado dentro da universidade, né? Então, o objetivo é vestibular e não vestibular PUC-Rio. E aí, em 2015, a gente começa com uma nova proposta dentro do projeto, que é para tentar minimizar as questões que eu observei enquanto eu atuei em outros pré-vestibulares antes de assumir a coordenação do Seja Mais. Eu, na minha graduação, período de graduação e processo de formação acadêmica, eu atuei em outros pré-vestibulares na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um deles em Cascadura, eu não lembro o nome do pré-vestibular, mas eu lembro que era numa igreja, na Sagrado Coração de Jesus. E outros projetos, outros pré-vestibulares também, que eu ia de forma mais itinerante, no Rio das Pedras, fui em alguns na Musema, e eu percebi que, ao ir nesses projetos, participar, mais como participante, assim, algo pontual, a reclamação dos estudantes e a reclamação da coordenação e a reclamação dos professores era, às vezes, um pouco da falta de continuidade, de processo de evasão durante o processo. Né? E nisso tem toda aquela vontade ao longo do processo. O curso terminava com uma turma muito menor do que começou,
e não assim, não com tanto sucesso em aprovações. E aí, quando eu assumi o Seja Mais, eu pensei em como tentar minimizar essa problemática. E aí, dentro da PUC-Rio, foi adotada uma nova cultura organizacional que, claro, todo projeto, todo Seja Mais é voltado, é pensado para os estudantes, para que eles consigam ultrapassar essa barreira. Mas as nossas preocupações eram com os voluntários. Então, a gente começou a se preocupar em criar uma cultura organizacional de uma instituição escolar, mesmo num espaço não formal de ensino, né, que o pré-vestibular é um espaço não formal de ensino, não tem uma formalidade, não tem um regimento interno, não tem uma certificação do Seja Mais, é uma certificação vinda da para pastoral, aquela coisa toda, né? E institucionalizado, não é uma instituição, porque é uma ação informal de ensino, né? Mesmo sendo dentro desse rigor, a gente criou uma performance de uma cultura organizacional em que os voluntários pudessem ter mais espaço de atuação e mais cobranças também. Então, a gente começou a pensar em modelagem de equipes de professores, e esses professores eles estariam inseridos no pré-vestibular como uma forma de ser o primeiro estágio, um estágio para atuar na vida profissional. Aqueles que estavam fazendo cursos de engenharia, estavam fazendo cursos de engenharia, mas gostam de atuar como professor, gostam de dar aula, eles tinham uma oportunidade de trabalho em equipe. Então, e aqueles que que fazem licenciatura, era uma forma de você ser tutor pela primeira vez dentro de uma sala com 70 alunos, 80 alunos que o pré-vestibular tinha. Então, a gente começou a modelagem de equipes. Mas eu acho que eu estou me estendendo, de repente, talvez vai ter uma pergunta mais voltada para isso, e aí para não ficar repetitivo. Contemplei as primeiras perguntas? Sim, as primeiras estão super contempladas. Na verdade, você contemplou até mais do que só a primeira, mas aí a gente talvez faça um pouquinho mais sobre as outras só para ter a resposta mais concreta, sabe? Aham, perfeito. Quer fazer, Gabi? Pode fazer. Posso fazer? Você pensou em alguma aí que eu vou falar uma aqui? Não sei se você quer uma antes. Tá. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades e facilidades enfrentadas pelo Seja Mais, além dessas lá do começo, até hoje em dia, se existe ainda alguma dificuldade além dessa de ter as pessoas lá até o final do curso, né? Ou se existem outras, como dinheiro, como essas pessoas chegam até lá, de que lugares elas vêm, e aí se tem alguma proposta para que ajudem essas pessoas a irem e continuar. Tá. Bom, vamos lá, vou tentar ser sucinto para vocês, tá? Sobre a questão das facilidades. Eu acho que o fato dele estar inserido, eu até coloco isso na minha dissertação, o fato dele estar inserido num bairro da cidade do Rio de Janeiro, que é um bairro de classe média alta, e que tem vários acessos, né, vias de acesso. Apesar da Gávea ser difícil o acesso, né, mas é um bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro, isso facilita muito. E dentro da PUC, que acaba tendo vários aparelhos educacionais de excelente qualidade. E o pré-vestibular, devido à nossa atuação multidisciplinar dentro da universidade, a gente conseguiu ocupar e ter acesso aos diversos aparelhos educacionais que a universidade faz para a formação dos seus estudantes. Então, todos os estudantes do pré-vestibular têm acesso aos principais aparelhos de formação da PUC. Biblioteca, eles têm acesso à biblioteca quantas vezes eles quiserem. Eles têm uma carteirinha de acesso ao campus da universidade. Então, assim, eles não são um corpo estranho dentro da universidade. Eles fazem parte da universidade, como estudantes de um projeto social. E como a PUC ela é uma universidade comunitária, ela é uma universidade que preza aí, né, que visa pela prestação de serviço à comunidade, então a gente tem o pré-vestibular como um projeto social inserido dentro dela. E aí, então, eles têm carteirinha para eles acessarem, eles têm acesso ao bandejão gratuito, então eles podem se alimentar no bandejão.
eles têm acesso às salas da universidade, aos computadores, tudo eles têm acesso. Então, isso é uma grande facilidade que a gente tem. E a gente, ao longo do projeto, a gente foi vendo sobre esse processo de evasão escolar, que era o que mais nos preocupava, né? Escolar no sentido de participar das aulas, e aí a gente foi observando por que estava tendo essa evasão. Grande parte por conta dessa dificuldade de itinerário de ida e volta para sua residência. Então, a gente começou a fazer algumas limitações de acesso ao Seja Mais. Primeiro, a primeira limitação, precisa e tem a necessidade de ser maior de idade. A gente não aceita menor de idade, por conta de estar inserido dentro do campus da universidade e a gente não ter uma infraestrutura de uma infraestrutura escolar, né? Toda a nossa equipe, ela é 98% por voluntários e estagiários, que são itinerários. A coordenação é o único que recebe por aquilo, porque faz parte do corpo de funcionários da pastoral universitária. Então, no meu caso, eu sou contratado pela universidade e eu ficava 100% voltado na produção do Seja Mais ali, das atividades que ele estava. E todas as outras pessoas eram estagiários ou voluntários. Então, por conta disso, a gente pensou muito, né, sobre essa questão de não inserir menores de idade no projeto, porque isso traria uma fragilidade, porque a gente mandar comunicado para o pai, para o responsável, aconteceu alguma coisa, tem que buscar. E o Seja Mais funciona durante a noite, então de 7 até 10h30 da noite. Então também era um horário muito tarde para um menor de idade ficar circulando ali pelo bairro. E aí, então, essa é uma questão de limitação. Outra questão é a gente não aceita pessoas que sejam muito longe de acesso à PUC. Então, a gente fazia uma rota, isso é uma ação de desclassificação, porque não adiantava nada pegar alguém lá de Santa Cruz, ou uma pessoa muito longe, que vai ter que ir ao Seja Mais, e aí, ao longo do percurso, ele vai desistir, porque é muito difícil. E a gente não auxiliava com 100% de passagem para todos os estudantes. A gente auxilia com o que dava para a gente movimentar, a gente fazia, tá? Gente, eu vou ter uma reunião agora, 4h20. Qualquer coisa, depois da reunião, a gente pode voltar aqui? Eu me disponibilizo, depois da reunião, a gente se encontrar de novo? Leandro, olha só. Depois você pode me falar os horários que você tem como, porque eu vou ter que ir para um curso agora que eu estou fazendo. E hoje eu acho que eu não tenho mais como, porque eu só vou voltar tarde. Mas a gente vai se falando. Você vai para essa reunião e a gente completa. Eu vou salvar aqui essa gravação. Mas eu te agradeço muito que você tem encaixado aqui. Eu ainda tenho mais uns minutinhos. Eu complemento aí e aí depois a gente volta para as outras perguntas. Tudo bem? Desculpa, gente. Eu peço desculpas. Eu sei que o horário não tem problema não. Tá? Não, mas o horário de todo mundo, você tá atolado, a gente também, aí por isso que não tá batendo, mas só de conseguir pelo menos metade. Aí depois também tem muito sobre a pandemia, que você falou que a gente faz com outro menino, né? Vou fazer então só mais uma, para a gente tentar ter eu vou só fechar mais... eu falei sobre os pontos positivos, vou fechar sobre os pontos, né, de dificuldade do projeto. Tá bom, tá ótimo. Tá? Então, a gente tem essa questão de limitação. Uma limitação é a questão da distância, porque a gente não consegue ter passagem para todos. Tá? A gente consegue alimentação, mas a passagem a gente não consegue para todos. A outra questão, a gente observou que o fato da rotina da vida dessas pessoas serem, de certa forma, tão vulneráveis, principalmente voltado para uma saúde mental, para uma saúde psicológica, né, de ter que lidar com tantas questões do dia a dia, e alguns ficaram tanto tempo fora do sistema escolar, fora dessas atividades, a gente começou a desenvolver vários projetos, tá? E peraí, que eu estou já recebendo uma ligação, mas dá para eu recusar e depois. Ele caiu. Davi, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E o negócio vai. Cara, vai mas ele respondeu bastante coisa. A gente pode. Manda mensagem no WhatsApp para ele. Ele Fala falou que que a depois reunião dele era 4h15 para mim. Ele já deve estar atrasado. Eu vou mandar mensagem para ele, vou parar.